dando continuidade então ao nosso curso, gente. A gente está evoluindo, está indo ampliando e tornando mais complexa cada vez mais esse processo, para vocês, que é muito importante isso para a gente ir aprofundando a nossa construção desse método. Vejam, objeto já foi, contexto histórico já foi, agentes políticos já foram. Como eu falei na aula do contexto histórico, ele determina, ele condiciona, acho que o termo mais adequado, as particularidades. As particularidades, tem várias particularidades que nós temos que entender nesse processo, porque elas vão nos dizer muito. E aqui é interessante, particularidades econômicas que derivam da nossa formação histórica, né, do nosso contexto histórico. Uma estrutura de classes muito forte, um distanciamento muito grande, que também vai ter desdobramento nas particularidades sociais, mas uma inserção internacional dependente, como já nós falamos, com um desenvolvimento interno que tem muito voltado para a questão primária, onde o agronegócio, onde esse setor agro tem muita força econômica e política. Se vocês verem a grande espinha dorsal da direita brasileira, tem a ver com o agronegócio. E é a mais violenta, inclusive, se vocês pegar do ponto de vista da formação social do Brasil, muito violenta, porque sempre essas coisas foram resolvidas na bala, né? Então, determinações sociais, desigualdades de raça e de gênero, onde a maioria da população hoje, por exemplo, a maioria das famílias são chefiadas por mulheres, gente. Nós temos que... essas particularidades são importantes para a gente, a depender do quadro que a gente está analisando, pode determinar várias coisas, desde uma tática de construção de políticas públicas, para dialogar com essas pessoas, desde saber o discurso que tem que se dar, qual é o debate que tem que se travar. Esses elementos vão te dando isso. As particularidades políticas, o presidencialismo de coalizão é uma coisa muito nossa, bem complicada inclusive, mas tem que entender esse processo para entender por que se precisou fazer alianças políticas. Os erros não estão em fazer as alianças políticas. O erro está em abdicar da nossa parte, quando nós nos desarmamos, mas isso não é para análise agora, para o curso de análise, isso é de uma análise que eu faço, né, que a gente errou os erros da esquerda. Mas entender isso, e ele tem que estar na mesa de análise, entendeu? É um elemento importante dentro da particularidade. O presidencialismo de coalizão é importante. O papel das Forças Armadas, na América Latina como um todo, e no Brasil em particular, sempre jogaram peso. O povo brasileiro tem uma certa ilusão que é um setor importante, um setor destacado, de excelência, e volta e meia apela. Não foi à toa que nós vimos o pessoal na porta dos quartéis. O clientelismo, isso foi uma coisa que também é uma coisa também muito da nossa particularidade. O patrimonialismo, que é a questão do gestor público se vincular e achar que é dono do patrimônio, né? Mas um dos elementos que, na minha opinião, são muito importantes, são que eles se incluem, se vinculam à questão econômica e social, que são as particularidades culturais, que é onde nós temos um país extremamente religioso. Isso é um problema. E também acaba sendo extremamente preconceituoso, né? O racismo estrutural e a questão de gênero, do patriarcado e a homofobia. E essas questões culturais acabam apresentando um elemento muito forte onde esse segmento, particularmente o religioso, hoje ele se envolve na política de forma muito complicada. Na minha opinião, o grande problema futuro do Brasil, inclusive, é esses setores evangélicos que querem que tenha um projeto de poder no Brasil. Isso é para uma outra coisa, para a gente fazer uma análise política sobre isso e tal. Eu tenho alguns vídeos no canal, tá? Sugiro vocês para vocês pegarem depois e assistirem. Um especificamente que eu falo da bancada evangélica no Congresso, é bem alarmante, entendeu? Eu tenho um outro que trata da briga interna e do projeto de poder que tem dentro dos setores evangélicos. Mas porque, veja bem, se o Brasil tem essas particularidades, nós temos que usar o cérebro. Temos que usar o cérebro, né? Eu sei que alguns não gostam, mas a gente tem que usar. Porque, olha só, por que a escala 6x1, o fim da escala 6x1 é uma pauta que dialoga com toda a sociedade?
Porque volta a desigualdade social, de gênero, raça. Se você não incorporou ainda o termo interseccionalidade, é importante que incorpore. Por quê? Porque hoje nós temos que, para fazer uma luta adequada do ponto de vista de classe, nós temos que levar sim, em consideração o gênero e nós temos sim que levar também a questão da raça. Não tem como dissociar a partir do contexto histórico que determina particularidades aonde a questão das desigualdades de raça e gênero. Vejam então por que a gente tem que entender que é importante conhecer o contexto histórico, porque vejam, isso aqui não é à toa, gente. A gente tem que adaptar, tem que conhecer a realidade para saber atuar nela, senão a gente vira um alienígena e fica falando para nós mesmos dentro de um gueto. E não é isso que nós temos que fazer. A taxação dos super ricos, nós temos que... são pautas, inclusive, na minha opinião, essas pautas estão... e mais uma outra, que é a questão do transporte público gratuito nas cidades, são coisas que tem que estar na agenda de qualquer candidato de esquerda, na minha opinião. Na próxima eleição, a deputado federal, a deputado tudo, tem que botar isso na parada porque é importante. Mas vejam como as particularidades, então, são condicionadas, são condicionadas pelo contexto histórico. E, muitas vezes, os agentes políticos, a gente tem que vincular as coisas para ficar uma coisa mais importante. Os agentes políticos vão se mover a partir dessas particularidades. Aí tu pode daí buscar aliados, saber quem são, identificar quem são os inimigos. Vejam, não tem como tu, aqui no Brasil, criar um programa socialista que tenha na sua origem ser contra a religião, porque o Brasil é um país religioso. Então, se a gente pensa se a gente quer construir um projeto socialista no Brasil, ele não pode ver. E olha como a coisa é difícil fazer a luta política no Brasil. Tu combater a religião num processo socialista, nós estamos ferrados porque o povo nunca vai aceitar. Nós temos que aceitar essa particularidade do povo brasileiro, que é um povo religioso. O que nós temos que conseguir fazer do ponto de vista político é fazer com que eles não tenham incidência na política. Vejam, é diferente o debate, entende? Tu não é contra a religião. Tu é contra a religião que está comandando a política. Porque se eu tenho que respeitar a religião tem que respeitar todo mundo. Esse é um debate complicado, mas nós vamos ter que enfrentar esse debate. E é uma particularidade muito forte no Brasil, cara. E a gente vai ter que, se a gente quiser um dia avançar para um estágio superior no Brasil, nós vamos precisar fazer isso. Então, encerrado aqui, nós vamos para o outro elemento. Vamos lá. Veja, pessoal, agora nós estamos num elemento que são acontecimentos específicos. Vejam, ele é simples, mas pode gerar problemas se a gente não entender quando ele acontece. Às vezes na luta política, no andar da carruagem, no meio do processo político, existem alguns acontecimentos, alguns são significativos, outros não, e a gente tem que saber detectar eles. E tem que avaliar o quê? Nós temos que avaliar o impacto dele. Isso é importante a gente saber. Por isso que isso a gente vai ter... muitas vezes na análise de conjuntura não vai ter esse elemento em particular, tá? Mas é isso que tem que atentar. Quanto mais complexo for o objeto de análise, mais a maior a possibilidade de ter esses acontecimentos. Porque, geralmente, uma coisa específica, bem pequena, pode ser o seguinte, vai ter uma disputa política num sindicato e morre um dirigente sindical importante, um cara que seria candidato, sabe? Isso é um acontecimento e que acaba prejudicando a luta política, é um acontecimento espontâneo que acaba causando um problema muito forte para determinada força política. Isso vai ter um desdobramento? Vai, entendeu? Nós temos que saber analisar essas coisas. Pode ser um rompimento, um grupo político, determinado sindicato. Vou dar um exemplo da Câmara de Vereadores, por exemplo, para mudar um pouco o exemplo. Nós estamos lá, temos um projeto importante para avaliar, ter assessor parlamentar, e uma bancada específica tem um racha lá porque brigam por um problema específico deles e eles racham o voto da bancada. Isso prejudica, por exemplo, 3 votos que tu já teria, ou 2 votos, entende? Então, assim, a gente tem que analisar o que isso pode acontecer. Quanto menor o espectro de análise, menor
é a possibilidade, o impacto disso. Os impactos mais significativos são nos grandes acontecimentos. Vou dar um exemplo de um provocado. Uma CPI, por exemplo, no Congresso Nacional. Uma CPI que impacte, que traga à tona elementos que podem desconstituir determinada liderança política. Isso pode causar um impacto muito grande, e aí nós temos que ver qual é a duração disso e o significado para dentro dos agentes. Porque, vejam, nós estamos as análises que nós estamos fazendo, gente, o impacto disso também nos agentes, e não está aqui ainda, porque vai ser o próximo item, que é a correlação de forças. Então, a gente tem que ver o impacto disso em cima dos agentes políticos e também o significado disso. E dentro da correlação de forças, que impacta. A prisão do Lula. Gente, isso foi um fato, e a gente sabe um acontecimento específico que foi provocado, porque foi um golpe que fizeram naquela Lava Jato, mas qualquer pessoa que tinha o mínimo de conhecimento jurídico sabia que aquilo lá ia dar errado, mas foi provocado, então não foi algo natural, mas teve um impacto no nosso campo político muito grande. Foram certeiros. Eles não queriam os outros. Tanto que o triplex, tudo que eles tiveram que inventar para fazer aquelas bobagens todas, aquele PowerPoint famoso, na verdade era um castelo de cartas, entende? Mas era o quê? Eles tinham que criar um fato para tirar o Lula da jogada, e fizeram. Então aquilo gerou um impacto político para nós. E depois, vejam, né, não é fácil. Golpe parlamentar, depois prisão e logo em seguida eleição. E nós conseguimos botar ainda o Haddad. Olha a força política ainda que se tem, o Haddad no segundo turno. Então, mas é importante isso, gente. Embora pareça simples isso aqui, a depender do que tu está analisando, mas ele pode ter desdobramentos importantes, tá? Isso a gente tem que levar em consideração. Tem que sempre cuidar com os erros, que é dar importância demais para uma coisa que não tem. Né? Não dá para também ficar, tu não pode ser um paranoico numa análise e ficar criando coisa toda hora. Mas também tu não pode ignorar elementos que são importantes. Então a gente tem que a maturidade política, a maturidade de análise vai te dando essas coisas que são fundamentais para te construindo uma análise de conjuntura mais profunda, mais complexa e mais completa. Vamos para o próximo. Então, pessoal, chegamos agora no nosso próximo elemento, que é a correlação de forças. Veja, é a análise de conjuntura, principalmente na questão política, tem que levar esse elemento em consideração, tem que estar em todas. Esse é um dos elementos que tem que estar em todas, porque é uma questão que é o cerne da disputa. Porque correlação de forças é poder. A gente tem que entender que é isso. Correlação de forças é poder. E o poder, ele se apresenta de quatro formas. Tem gente que fala só em três. Eu acho que tem uma outra forma, porque eu acredito que os movimentos sociais têm poder a partir das mobilizações. Então, tem gente que acha que é só poder político, econômico e ideológico. Tá? E o mobilização não seria um poder. Eu incluo nisso. Eu incluo isso porque, assim, qual é o poder político que tu tem de controle das instituições? Quando tu for analisar politicamente uma conjuntura e saber o que mais se pode esticar a corda, o que não mais se estica a corda, quando se pode tensionar as instituições, quando não se pode tensionar, se colocar taticamente nesse processo político, tem que saber entender isso. Qual é o controle que tu tens das instituições? Aí é parlamento, é sim judiciário, é sim executivo. Esse é um elemento importante do poder como um todo, né? O poder político. O poder econômico é que controla a grana, a gente sabe disso, financiamento de campanha, e o poder econômico de como a sociedade se organiza, né? Onde estão os meios de produção, quem detém o controle dos meios de produção, isso é um elemento fundamental. A questão ideológica, para mim, é onde está o poder ideológico, hoje é o que a gente tem que cuidar mais, no sentido de que as condições objetivas, que são as condições de degradação, de exploração, elas já estão dadas há muito tempo, gente.
E a gente não conseguiu fazer uma transformação só a partir delas, porque sempre o sistema consegue fazer uma forma de se reinventar, se reposicionar e ganhar corações e mentes. Se parar para olhar essa ideia do empreendedorismo, é justamente tu ganhar, do ponto de vista ideológico, as camadas pobres. Dizer para eles assim, olha, tu pode acordar mais cedo, dormir mais tarde e ficar milionário. Quem é que não quer ficar milionário? Pô, por que tu não faz? Ah, mas eu não consegui. Ah, mas aí a culpa é tua. A culpa é minha, põe quem eu quiser, né? Eles brincando. É isso, assim, e aí o cara se frustra, se acha que é ele que é o incompetente, o cara que tá lá na favela, não teve estudo, não teve nada, achou que vender pastel no ônibus, na parada do ônibus, ele ia ficar milionário, mas não conseguiu ficar. Puxa vida, eu sou um incompetente. A frustração vem, aí vem a extrema-direita e põe a culpa é do Estado, a culpa é como é que eles dizem? Do marxismo cultural, a culpa é das feministas que querem querem tirar tua mulher de casa. Entende como é que eles fazem essa discussão? Então é o seguinte, a hegemonia é isso, é a síntese da luta ideológica, do poder ideológico. Eles têm hegemonia do pensamento das pessoas. Eles entendem que o modo de viver capitalista é o melhor e a gente tem que ganhar isso. Por isso que eu divido depois a luta política em três, depois vocês vão entender o que é isso. E o poder organizativo no sentido de seguinte, assim, o poder de mobilização dos movimentos sociais. Nós damos um exemplo disso, até porque eu considero que é um poder. Mesmo com um congresso hostil a uma pauta da classe trabalhadora, que é a questão, por exemplo, da isenção do imposto de renda até 5 mil, nós conseguimos fazer isso. Eles tremeram na base, e olha que não foi uma mobilização punk, mas foi. Comparado com o que a gente andava fazendo, foi maravilhosa. Então esse poder de mobilização pressionou os caras. Então veja, para mim isso é um poder. Eu sinto em dizer que nós estamos mal em todas elas, tá? Por isso que a correlação de força é desfavorável. Com a queda do bloco, com a mudança a mudança nas relações de trabalho, tudo que está acontecendo, toda essa dinâmica de reestruturação do capitalismo, do capital, todo esse processo nos apresenta problemas para a esquerda. Então hoje nós vivemos onde a correlação de forças é desfavorável para nós. Isso, na minha opinião, é uma máxima que não tem como chegar em outra conclusão, inclusive, tá? Inclusive, eu acho que a gente peca em não levar em consideração mais amplo, que desde a queda do leste, assim, o pessoal não entende que aquilo, até hoje nós não saímos daquele processo, mesmo com governos, mesmo a gente tendo vitórias parciais, volto a dizer, nós ganhamos governo, mas nunca tivemos a maioria do Congresso, por exemplo. Mesmo com vitórias parciais, aí tem que entender nesse processo que nós vimos saindo da ditadura, os movimentos sociais com pujança, conseguimos frear esse problema que vinha com a queda do bloco, né, do regime socialista na época. Então isso é um processo que a gente tem que levar em consideração. E, na minha opinião, essa correlação de força determina que a luta nossa tem que ser, a luta política hoje no Brasil tem que ser institucional, social e de ideias. Institucional, nós temos sim que ganhar governo, disputar governo, ganhar eleição para tentar minimizar a fome da miséria do povo, isso é óbvio, a gente tem que conseguir fazer isso. Não tem como a gente abdicar disso, isso é importante. Mas a luta social, a luta de movimento de massa, a luta no meio do povo, a gente abandonou por algum período. E a gente tem que retomar isso, e é fundamental que a gente retome. E a questão da luta de ideias, para mim, é fundamental. Os canais de esquerda, a questão política que eu criei, tem esse objetivo. Esse curso de formação tem a ver com isso. Então, todo um projeto. Eu tenho uma newsletter, que é um informativo quinzenal, que eu convido para quem não se inscrever. Tudo eu vou deixar depois os endereços e tal para vocês. Mas vejam, a gente tem que voltar de novo a disputar corações e mentes na população, das pessoas, entender que nós podemos ser uma alternativa de sociedade. O capitalismo não pode ser o estágio superior da humanidade. E a conjuntura me autoriza a dizer isso. Então a gente tem que fazer essas lutas. Então a correlação de forças nesse processo, para qualquer um dos... Porque, vejam, isso aqui tem a ver com os agentes, e isso é importante. Não quer dizer que não haja momentos de vitórias, mas o processo é um processo que vai ser lento e gradual. Por isso que nós temos que ter 3 formas de luta. E isso é um processo importante para entender na análise de conjuntura. Não vai se ganhar a coisa
amanhã nós vamos conseguir chegar no socialismo. Não, gente, vai demorar, pacas. Então esse é o processo que a gente tem que entender como é que se estabiliza. E a gente sempre, quando analisar a correlação de forças, tem que avaliar nisso. Na questão política, na questão econômica, na questão ideológica, e eu acrescento, na questão organizativa, de organização. Esse processo fecha, na minha opinião, com todas as possibilidades de luta que a gente tem e de espécies de poder. Poder de mobilização é poder, o povo na rua é poder, assim como o poder de hegemonia é, o poder econômico e o poder político. Esses são processos importantes. Agora nós encerramos aqui, eu vou pegar os próximos dois elementos junto, que eu acho que fica melhor do ponto de vista didático. Vamos lá?